texto é o fundamento de tudo. Porque quando o cristão não entende esse texto, quando o cristão não mergulha com profundidade nessa palavra, ele vai ser alcançado pela tristeza facinho, facinho no dia a dia. Somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Irmãos, eu vou falar da Igreja Batista da Graça, porque pertenço a ela. A Igreja Batista da Graça deveria ser a solução. A Igreja Batista da Graça deveria ser a resposta para as dificuldades. A Igreja Batista da Graça deveria ser a resposta para as tristezas do mundo moderno. Nós deveríamos ser a resposta. Mas, diante de tantas perturbações, diante de tantos crimes, diante de tantas tragédias, diante de tantas turbulências, diante de tantas incertezas e tristezas, nós que deveríamos ser a resposta, nós que deveríamos ser a solução, nós que deveríamos ser a luz no fim do túnel, também estamos caminhando sem rumo, também estamos caminhando sem alegria, e também estamos caminhando sem segurança. Encontrar um cristão abalado pelas circunstâncias, encontrar um cristão abalado pelas adversidades da vida, irmão, eu sou de uma época, e olha que eu não sou tão velho assim, era algo extremamente raro. Não que esse cristão não tivesse problema, não que esse cristão não tivesse dificuldades, é que interiormente os cristãos eram inabaláveis. Hoje basta uma unha ficar encravada. Hoje basta Deus demorar para responder uma oração. Hoje basta só o irmão olhar com a cara feia para o outro irmão. Hoje basta uma fé para o cristão começar a caminhar em tristeza, para o cristão começar a caminhar em melancolia. Nunca vi uma geração de crente tão melancólica. Nunca vi uma geração de crente que desiste tão fácil. Mas por que, pastor? Essa geração é diferente da outra geração. Porque a outra geração entendia Romanos 13, 28 com mais profundidade. Somos justificados, somos considerados justos pela fé e não pela obediência à lei. E diante de uma palavra como essa, os crentes em Jesus estufavam o peito e avançavam. Não ficavam melancólicos, cabisbaixos, não desistiam facilmente. Por isso que eu quero começar essa série de palavras. E qual é o tema dessa série de palavras? Uma pergunta. O tema é: você é feliz? Porque felicidade é um sonho de consumo. Felicidade é algo que os seres humanos têm perseguido a todo instante. Inclusive, quando você olha na rede social do outro,
acredita que o outro é o quê? Feliz. E vai dizer que não bate lá no fundo aquela inveja assim quando você olha aquela foto. Bate aquela inveja. Ele também está perseguindo uma felicidade como você. Ali são lampejos de felicidade, mas não é felicidade. Mas é um sonho de consumo. O importante é ser feliz. Você já ouviu essa expressão? Já ouviu alguma vez essa expressão? O importante é ser feliz, não importa como. Olha, como a gente quer ser feliz, ao ponto de passar por cima do que for preciso. Mas o que eu quero é o quê? É ser feliz. Nem que seja caminhando na favela onde eu nasci, né? Não é verdade? É assim que o poeta escreveu. O que eu quero é ser feliz. Agora, será que nós estamos procurando ser felizes? Ou será que eu estou procurando ser feliz da forma correta? Será? Se eu não estou sendo feliz como deveria ser, onde é que eu estou errando? Preciso saber. Quem sabe, sabendo onde eu estou errando, eu não consiga corrigir e venha de fato a ser feliz. Diferente da minha geração, essa geração agora é uma geração linda, de uma performance visual incomparável, porém vazia e triste. É o que temos. Mas qual a raiz de toda essa tristeza e qual a raiz de todo esse vazio? Onde está a raiz? O problema, irmãos, é que sem perceber, a maioria dos cristãos, sem perceber, foi se afastando gradativamente de pontos primários. Olha, de questões primárias. Não começou ontem esse problema. A gente já vem se afastando de pontos primários da vida cristã já faz um tempo. E a gente achou que esse afastamento não ia causar nenhum problema. Só que a conta também está chegando. O número de cristãos mergulhados na tristeza é um absurdo. O que você encontra de crente sem coragem para servir, sem ânimo. Estou falando alguma mentira? Estou falando alguma bobagem? Os crentes, eles estão assim, sabe? Eles não sabem se vão, não sabem se fica, não sabe. Agora, isso é fruto de quê? Porque foi se afastando de coisas básicas da fé. E a gente achava que não ia fazer mal algum. Olha esse slide. A grande cilada na vida é querer ser feliz através da performance. Isso é uma cilada, irmão. É por conta dessa cilada que as pessoas não estão conseguindo ser felizes.
Porque as pessoas começaram a acreditar que a felicidade estava na performance. Que a felicidade estava no fazer. E não no ser. E embarcamos nessa, o mundo embarcou nessa, e a igreja, por osmose, também embarcou. Só para você ter uma ideia, para o culto ser uma bênção, para o culto ser uma maravilha, a igreja ela teve que melhorar a performance dela. Entende? Então hoje, se o pregador ele não for performático, meu Deus, o culto não foi aquela explosão, foi uma tristeza. Por quê? Porque alegria, felicidade, as pessoas estão conectando alegria e felicidade à performance. E aí vem a palavra de Deus e diz que eu sou considerado justo não por causa da performance, mas por causa da fé. Somos considerados justos pela fé e não pela obediência à lei. Onde está escrito obediência à lei, leia-se nos dias atuais e não pela performance. Deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se essa pergunta está no slide. Quem geralmente consideramos um cristão? Quem geralmente você considera um cristão? Você olha assim e você diz, aí é um cristão. Quem geralmente a gente considera um cristão? Hein, Nilton? Sabe quem? A gente considera um cristão aquele que faz boas obras. A gente vai dizer que ele é cristão com base em quê? Nas boas obras. Você até se assusta quando a pessoa está fazendo boas obras e você vai crente que ele é evangélico e você se assusta quando ele, com todo respeito, sem nenhum demérito, e você se assusta quando ele diz que é um espírita. Porque, via de regra, você e eu, nós consideramos cristão quem faz boas obras. Fez boas obras, é um cristão. Agora, a próxima pergunta que eu faço a vocês. Quem o evangelho considera cristão? Uma coisa é quem eu considero. Entender isso, irmão. Irmão, eu até que de vez em quando me chateio. Mas eu não vou dizer a você que não tenho alguns momentos de tristeza, não. Mas para você me pegar triste por muito tempo é um negócio assim. Então, presta atenção nessa palavra. Porque o segredo de viver feliz está nessa palavra e na série de palavras que vem depois dessa. Eu sou igreja e eu considero cristão aquele que faz boas obras. Via de regra é assim. Não estou trabalhando com as exceções, eu estou trabalhando via de regra. Mas via de regra, quem o evangelho considera cristão? Quem? Me diz aí. Próximo slide. Mateus 22, 37. Aí está o cristão, que o evangelho considera como cristão. Quem é o cristão para o evangelho? Aquele que ama ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda o quê?
Agora em João, próximo slide, 13:34 diz: amem uns aos outros assim como eu os amei. Vocês devem amar quem? Uns? Beleza. Então, somos justificados pela fé. O Evangelho considera cristão aquele que ama a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. O Evangelho considera cristão aquele que ama ao próximo, não como a si mesmo. Mas o Evangelho considera cristão aquele que ama ao próximo como Jesus amou. Por que é complicado como a si mesmo? Porque como a si mesmo é com base na lei. E aí Jesus vai dizer, e aí eu vos apresento um novo mandamento. Já é em outro nível, não é como a você mesmo. Porque tem gente que não se ama. E aí não vai conseguir amar o outro. Então, o padrão de amor ao próximo é o padrão de Jesus. O padrão com o qual Jesus amou. Então, se eu amo a Deus de todo o meu coração, com todo o meu entendimento, e amo a Newton como Jesus amou, é assim que o Evangelho vê o cristão. Não é com base nas boas obras. E por que o Evangelho não vê um cristão com base nas boas obras? Porque achar que você é um cristão por conta das coisas boas que você faz é extremamente perigoso. É extremamente diabólico. Pastor, diabólico. Extremamente diabólico. Por quê? Quer ver uma coisa? Por que você acredita que você é bom? Claro, quando você se depara com a notícia do cara que estuprou um garoto de 2 anos, e você olha para a notícia e olha para você, você vai dizer que você é tão ruim quanto aquele cara? Vai dizer? Você vai dizer que é? Não. Quando você pega um caso como o do pai, lembra? Aquele caso antigo, o cara jogou a filhinha lá de cima do andar e jogou, lembra? Quando você, dos Nardones lá, quando você olha um caso daquele e olha para você, aí você diz que você é bom. Por isso que o Evangelho não vai por esse caminho. Por quê? Porque a sua bondade é com base no outro. Você fica comparando você com o outro. Aí tem gente que não concorda, mas não precisa concordar, porque a tristeza está instalada justamente porque a gente começou a discordar de muita coisa que não era para discordar. Você é tão ruim quanto. Entrou esse evangelho moderninho que os crentes começaram a se achar bom. Mas bom por quê? Porque ele começou a comparar a maldade do outro com a própria maldade. Então, como eu não sou tão mal quanto ele, eu sou bom. Engana-se, é tão mal quanto. Por isso a infelicidade, por isso esse buraco. A gente começa a comparar as nossas atitudes com as atitudes do nosso semelhante. Aí eu chego à conclusão que eu não presto. E como é que eu chego à conclusão que eu não presto? E realmente eu não presto, irmão. Não sei você, agora eu não presto. Aí está o segredo da minha felicidade. Paradoxal esse negócio, né? Mas é assim mesmo. O segredo da minha felicidade está aí. Eu tenho convicção absoluta de que eu não tenho um centavo furado. Eu não presto. Mas, pastor, como é que o senhor chegou a essa convicção de que o senhor não presta? Isso eu aprendi logo cedo. E
por mais moderno que o evangelho vá se tornando, eu não esqueço desse valor. Porque aí está o segredo. Como é que o senhor sabe que o senhor não presta? Como o senhor chegou a essa conclusão? Que o senhor não fica comparando que o senhor é melhor do que o outro. Não, eu sou tão mal quanto. Como foi que o senhor chegou a essa conclusão? Quando eu olho para Mateus 22, 37. E quando eu olho para João 13, 34. Quando eu olho para esses dois textos, eu chego à seguinte conclusão. Eu não presto. Por quê? Porque diante de Deus e da sua palavra, eu chego a essa conclusão. Eu não chego à conclusão diante do erro do outro. Eu chego a essa conclusão diante de Deus, que é perfeito, e diante da sua palavra, que não mente e que não volta vazia. Eu chego a essa conclusão. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está amando a Deus de todo o seu coração? Certeza. Deixa eu fazer outra pergunta. Você está amando as pessoas como Jesus amou? Certeza. Então, irmão, se você não está amando a Deus de todo o seu coração e não está amando as pessoas como Jesus amou, que tipo de ser humano você é? Que tipo de ser humano nós somos? Somos um tipo de ser humano da melhor ou da pior espécie? Da pior. Mas quando eu comparo a minha vida com a vida da outra pessoa, aí eu acho que eu sou uma pessoa boa. Mas quando eu vou diante de Deus e diante da sua palavra, eu percebo que eu não sou bom. Eu tenho essa percepção. E tendo essa percepção, eu entendo Romanos 3, 28. Sou justificado, sou considerado justo, não pela obediência à lei, mas pela fé. Pela fé. Mas pela fé em quem? Pela fé em quem? Você é declarado justo pela fé, mas pela fé em quem? Em Jesus. Quem aqui deseja ser justo? Quem aqui deseja ser justo além de mim? Quem deseja ser justo? Quem, de verdade, você deseja ser justo? Agora, para que o desejo de ser justo seja verdadeiro em mim, o que é necessário? Para que ele não seja uma farsa, o que é necessário? A convicção de que eu não presto. Porque se eu não tenho a convicção de que eu não presto, mesmo pastoreando, mesmo bonitão, cantando, vindo para a igreja com a Bíblia na mão, se eu não tenho a convicção de que eu não presto, em mim não haverá o verdadeiro desejo de ser justo. Só há desejo verdadeiro de ser justo na vida daqueles que reconhecem que não prestam. Tenho convicção, não tenho dúvida. Alguém aí ainda está com dúvida. Agora eu, desde sempre, tenho convicção. Essa convicção de que eu não presto leva-me a um desejo verdadeiro de acertar,
de querer fazer o correto, de querer glorificá-lo, de querer exaltá-lo, de entender que nada para mim, mas tudo para Ele. Por que tudo para Ele e nada para mim? Porque eu nunca prestei. Aí você vê um monte de crente com a cara feia, triste, porque ele tem a falsa ideia de que presta. Aí cobra visita, cobra do irmão, cobra do líder da célula, cobra não sei, cobra da igreja, cobra, como que se prestasse. O problema está aí, irmão. Aí você vê um monte de gente triste. Ai, ninguém me visitou, ninguém vem me ver. Irmão, cai a ficha, você não presta. Inclusive os que vão te visitar também não prestam. E se todos esses tiverem convicção, aí o barco anda. Por que que anda? Porque todo mundo entende que agora é justo pela fé. Aí anda. Aí funciona. Aí Deus é glorificado. Aí Deus é exaltado, como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 12, está no slide. Efésios 1, verso 12. O propósito de Deus era que nós, olha qual era o propósito de Deus. Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3 e... O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos o quê? Qual era o propósito de Deus? Qual era o propósito de Deus? Qual era o propósito de Deus? Não, confiar a gente já confiou. Olha lá, ó. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, nós já confiamos. Qual era o propósito de Deus? Louvasse a Deus e fizesse o que mais? Qual foi o propósito de Deus ao criar você? Que você louvasse a Ele e desse glória. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está vivendo assim? A vida que hoje você vive, eu estou falando da vida dos bastidores. Falando de vida de performance, não, irmão. Não estou falando de rede social, não. Estou falando daquilo que está todo mundo vendo, não. Estou falando daquilo que não tem ninguém vendo. Aquela vida dos bastidores, que só você e ele tem contato. Essa vida louva a Ele. Essa vida dá glória a Ele. Ellen, os crentes andam tristes porque eles não reconhecem, eles se sentem superiores. Pense num bicho ruim, é crente, porque ele se acha, primeiro ele acha que não tem culpa, primeiro ele pensa que presta. Aí não reconhece que é tão culpado quanto, aí vive infeliz na mesma proporção que tantos outros aí estão. E aí é um monte de gente infeliz por não se reconhecer culpado, fingindo estar feliz, mas precisando de uma autoafirmação, precisando sempre de uma injeção, precisando sempre de um movimento. Não entendo. Irmãos, eu tenho convicção do meu fracasso, tenho convicção de que não presto,
Mas Deus não me deixou só com a minha convicção de que eu sou um fracasso e de que eu não presto. E com a minha convicção de fracasso e com a minha convicção de que não presto, eu não tenho e não tinha como resolver a questão. E por não ter como resolver a questão, Deus resolveu para mim. Romanos, capítulo 3, versículo 25 e 26. Romanos 3, 25. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Aleluias! No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, punindo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Irmãos, eu sou um fracassado, mas não vivo como fracassado. Irmão, eu não presto, mas eu não vivo como alguém que não presta. Mas por que o senhor é um fracassado e eu olho para o senhor e eu não vejo um fracassado? Mas eu sou um fracassado, mas não vivo como fracassado. E por que o senhor não vive como fracassado? Porque Deus pegou o meu fracasso, Deus pegou o meu pecado, Deus pegou as minhas mazelas e puniu todas elas em Cristo. Puniu tudo nele, porque Deus é justo. Não é o que diz o texto de Romanos, versículo 26? Deus se mostrou justo, condenando o pecado. Ando como vitorioso. Não ando como fracassado, mas não ando como vitorioso na soberba, porque nunca me esqueço que só ando em vitória porque estou em Cristo, porque o meu pecado foi punido nele. Mas isso não me faz esquecer que sou um fracasso. Porque eu não me esquecendo que sou um fracasso, estou sempre recorrendo a Ele. Olhando para Ele. Adorando a Ele. Louvando a Ele. Dando glória a Ele. E não ao que eu faço, porque o que eu faço não interessa. Aqui está o segredo. Muita gente está olhando para o que faz. E quando você começa a olhar para o que faz, você deixa de olhar para Cristo. E deixando de olhar para Cristo, você é alcançado por uma profunda tristeza. Cadê o ânimo? Cadê a força? Porque você pensou que era pelo que você fazia e não tem nada a ver? Cadê a coragem? Cadê o fogo? Cadê o mistério? Aí precisa de um outro evento para... Não, vamos ter evento, mas tem que ter evento toda semana. Então, que tristeza é essa? Que paranoia é essa? Irmãos, Deus, versículo 26, Deus se mostrou justo, condenando o pecado. Deus condenou o pecado. Deus puniu o meu e o seu pecado. Deus puniu o nosso pecado. O nosso pecado não ficou sem punição, mas Ele não puniu em nós. Ele puniu nele mesmo. Ele puniu no Filho. Ele puniu em Jesus. E no mesmo versículo 26, diz que Deus se mostrou justificador. E quem foi que Deus declarou justo, Roberto?
esse fracassado aqui que creu em Jesus. E quem foi que Deus declarou justo? Esse fracassado que está sentado aí, que creu em Jesus. Aí ele chega e diz: como você creu naquele em quem eu puni o seu pecado, como você creu naquele em quem eu puni o seu fracasso, agora você em mim deixa de ser um fracasso, em mim deixa de ser uma mazela, em mim deixa de ser uma pedra de tropeço, em mim você é justo. Mas isso não me faz olhar para o que está lá fora, cometendo os erros, não me faz olhar para ele com superioridade, porque eu continuo entendendo que sou tão mau quanto ele. A diferença é que eu já estou crendo em Jesus. E ele também precisa crer, porque no dia que ele crê como eu criei, o justo que puniu o pecado em Jesus, tanto o meu quanto o dele, vai torná-lo justo. O Deus justo, somente ele tem o poder de tornar o pecador que crê em Jesus justo. Aqui está o segredo para se manter interiormente inabalável. Quando alguém chega para você, você não presta, você não vale nada, você é um crente, não sei o quê. Eu digo: rapaz, você está dizendo a verdade, irmão. Como é que você sabia que eu não presto? Que é justamente essa consciência que eu tenho. Você está tirando onda, você está tirando onda da minha cara, tirando onda da sua cara. Ok, irmão, é isso mesmo, diga mais. O problema é que você não sabe que você é tudo isso também que está dizendo a meu respeito. A diferença é que eu já sei. Aí, interiormente, a gente vive inabalável. Problemas, dificuldades, lutas, momentos para querer, existem, mas interiormente, pressionados por todos os lados, mas por dentro, não tem como abalar. Por que não tem como abalar? Porque eu tenho uma consciência de que o que eu mereço é toda essa pressão. O que eu mereço é toda essa porrada meu. Como eu tenho essa consciência, interiormente eu estou inabalável. Por quê? Porque o Senhor vem com a graça, com a bondade dele, porque eu estou nele, e me livra. Mas quando a gente começa a pensar: eu não tenho, isso não era para mim. Como não? Como não que não era para você? Irmão, não esqueça, não é conversa fiada não. Para você era a cruz. Acabou. Irmão, a gente já está no lucro. Irmão, oi. Já estou no lucro, irmão. Porque era para estar há muito tempo no madeiro.